É com grande prazer e com muita satisfação que eu me encontro aqui com você no Devocional 2024. Sempre trazendo revelações, não da minha cabeça, revelações da Palavra de Deus. Por isso, é importante que você acompanhe este devocional lendo a Palavra. Hoje, Jeremias 33, 34, 35 e 36. Que, dentre os pontos que me chamaram a atenção, os seguintes. Sabia que todos nós somos levitas? Deus deseja libertar e não escravizar. E o que vale mais? Ensinamentos humanos ou divinos? Para terminar, a palavra imparável. Venha comigo então a partir de agora para aprender sobre estes assuntos. No capítulo 33, no versículo 2 e 3, quando fala sobre as promessas de paz e prosperidade que Deus estava anunciando através de Jeremias, que revelaria aos seus remanescentes e também a nós, através de Jesus. Ele diz: assim diz o Senhor que faz estas coisas, o Senhor que as forma para as estabelecer. Senhor é o seu nome. Invoca-me e eu te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Tudo que Deus faz é perfeito. Se olharmos para a criação, confirmamos isso. No caso do ser humano que ele forma através do novo nascimento, isso produz comunhão com a palavra, que faz gerar esta formação, e consequentemente com o seu espírito, que estabelece a vida cristã por um comportamento cristão. Veja a importância da obra do Senhor Deus em nós. No versículo 22 deste mesmo capítulo, quando fala sobre as repetições da promessa do renovo de Davi, ele diz o seguinte: como não se pode contar o exército dos céus, nem medir-se a areia do mar, assim tornarei incontável a descendência de Davi, meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. Cada um de nós que cremos e confessamos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, nos tornamos os novos levitas. Cada cristão pode entrar diretamente na presença de Deus, e isso só foi possível através de Jesus, o grande sacerdote. Você pode confirmar isso em Hebreus capítulo 4, no versículo 14. Ele abriu o caminho para nós termos acesso. Os cristãos desfrutam de um sacerdócio melhor, um relacionamento íntimo e pessoal com Deus, do que aquele conhecido pelos sacerdotes do Antigo Testamento. Lá no versículo 15 e 16 do capítulo 34, quando fala sobre as ameaças de Deus por causa da escravatura, a palavra de Deus ela diz assim no versículo 15: não há muito havieis voltado a fazer o que é reto perante mim, apregoando a liberdade cada um ao seu próximo, e tinhais feito perante mim aliança na casa que se chama pelo meu nome. Mudastes, porém, e profanastes o meu nome, fazendo voltar cada um seu servo, e cada um a sua serva, os quais, deixados à vontade, já tinhas despedido forros, e os sujeitastes para que fossem vossos servos e vossas servas. Preste atenção no que Deus tem para falar a você. Deus deseja libertar e não escravizar o seu povo.
Sua natureza é soltar os presos. A natureza do pecado é reduzir as pessoas à escravidão. Como o nome do Senhor está o seu caráter, qualquer ataque feito por palavras ou ações contra esse caráter significa profanar o seu nome. Como os compatriotas de Jeremias viviam de modo contrário à natureza de Deus, profanavam o seu nome e corrompiam o seu caráter. Por isso, estas palavras que Deus fala sobre a liberdade da escravidão e a escravidão produzida pelo pecado. Lá no versículo 12 ao 16 do capítulo 35, quando fala sobre a fidelidade dos recabitas, este povo que era da descendência de Jonadab, filho de Recabe, tem muito a nos ensinar. Diz assim a palavra de Deus: Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: Acaso nunca aceitareis a minha advertência para obedecerdes às minhas palavras? Diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos não bebessem vinho, foram guardadas, pois até o dia de hoje não beberam, antes obedecem às ordens de seu pai. A mim, porém, que começando de madrugada vos tenho falado, não me obedecestes. Não obedecem. Começando de madrugada vos tenho enviado todos os meus servos, dizendo: Convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho. Fazei boas obras, fazei boas as vossas ações, e não sigais a outros deuses para servi-los. Assim ficareis na terra que vos dei a vós outros e a vossos pais, mas não me inclinastes os ouvidos, nem obedecestes a mim. Visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que ele lhes ordenara, mas este povo não me obedeceu. Qual a razão de ensinamentos de homens? Qual a razão de tradições familiares, culturais, serem mais importantes do que os ensinamentos de Deus? Quantas vezes nos deparamos com pessoas que valorizam mais uma instituição, uma placa de uma denominação, ou a palavra de um líder religioso, simplesmente porque ele disse, do que as palavras de Deus? Reflita sobre isso, para que você veja se você não tem valorizado mais como os recabitas do que a palavra de Deus que os filhos de Israel deveriam valorizar. E para terminar, no capítulo 36, quando fala sobre o rolo ter sido lido diante dos príncipes, que era a palavra de Deus, e depois o rei, ele lança esse rolo, a palavra de Deus, no fogo, a palavra de Deus nos ensina o seguinte, preste atenção: tendo Jeude lido 3 ou 4 folhas do livro, cortou o rei com um canivete de escrivão e o lançou no fogo que havia no braseiro, e assim todo o rolo se consumiu no fogo que estava no braseiro. Aí lá no versículo 27 diz: porque Baruque reescreveu aquele rolo, dizendo: então veio a Jeremias a palavra do Senhor. Depois que o rei queimara o rolo com as palavras que Baruque escrevera, ditadas por Jeremias, dizendo: toma outro rolo e escreve nele todas as palavras que estavam no original, que Jeoaquim, rei de Judá, queimou.
nada e ninguém pode parar a palavra de Deus. E quem tentar, colherá as consequências. Nenhum homem consegue tapar a boca de Deus. Se não tiver homens para anunciar a sua palavra, as pedras anunciarão. Mas uma coisa é certa: os céus e a terra podem passar, mas as palavras do Senhor jamais passarão. Se te abençoou o devocional de hoje, então compartilhe com os seus contatos, listas de transmissão e também coloque no seu story para alcançar pessoas que precisam ouvir esta mensagem e também nas suas redes sociais. Deixe o seu comentário e também o seu like. Amanhã eu volto com você. Você é especial para Deus. Até amanhã.